Tem gente que vive confundindo o Fundef com o Fundeb. Simplesmente não sabe a diferença entre os dois. Parece complicado, mas é bem fácil. Basta entender, antes de qualquer coisa, que os dois são fundos que financiam a educação. E que primeiro veio o Fundef, que foi substituído pelo Fundeb. Funde vem de fundo, dinheiro, recurso. Fundo formado por até 20% dos impostos arrecadados por 3 fontes: os municípios, os estados e o governo federal. E que impostos são estes? Depende. O Fundef recebia estes impostos: ICMS, FPM, FPE, IPL, EXP, LC. E o Fundeb, todos os que o Fundef já recebia e mais estes: IPVA, ITR e TCM. Só não entendi porque um fundo termina em F e o outro em EB. F de e F quer dizer ensino fundamental. Ou seja, Fundef é o fundo que financia o ensino fundamental da 1ª à 8ª série. Já o outro funde, que termina em EB, E e B, significa educação básica, incluindo o ensino médio e o infantil. Fundef oficialmente é a abreviatura de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. E Fundeb é a abreviatura de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional da Educação. Que história é essa de valorização do magistério, valorização do profissional de educação? Isso é porque o objetivo dos dois fundos, tanto o Fundef quanto o Fundeb, é também dignificar a nossa profissão de educadores, melhorando os nossos salários. Por isso, são obrigados, por lei, a aplicar a maior parte dos recursos, 60% do seu total, na remuneração dos professores e dos outros profissionais da educação que trabalham na escola. Salário e capacitação. E os outros 40% a própria escola decide no que aplicar para a sua melhoria. Sim, mas é melhor a gente começar do começo e explicar direitinho o que é cada fundo, para todo mundo entender o que eles têm em comum e o que tem de diferente. Iniciando pelo Fundef, que veio primeiro, e depois pelo Fundeb, que foi seu sucessor. Era o ano de 1996 e acontecia neste Brasil tão grande e tão diverso uma distorção no financiamento educacional do país. A Constituição de 1988 mandava que 25% de todos os recursos arrecadados pelo município e pelo Estado fossem aplicados em educação, divididos pelo número de alunos matriculados. 1/4 dos impostos, educação. Isso não era bom? No papel era ótimo, porém, como ficava descentralizado totalmente nas mãos de cada município ou estado, na hora de aplicar os 25% da arrecadação. O que acontecia com os municípios que arrecadavam pouco, porque não tinham indústrias, comércio forte, etc, etc? 25% de pouco é muito pouco. E o que acontecia com os municípios grandes, ricos, de comércio e indústria forte, que arrecadavam muito? 25% de muito é muito bom. Então, os municípios pequeninos, lá do norte e nordeste, por exemplo, que já estavam em situação difícil, ficavam em situação mais difícil ainda, porque precisavam da educação para evoluir, mas não tinham recursos suficientes para a educação. Círculo vicioso. Arrecada pouco, investe pouco em educação, não evolui. Arrecada pouco e assim vai. Pois o Fundef foi criado em 96 e implantado em 98, para corrigir essa distorção na distribuição do dinheiro para o ensino fundamental, tipo um conjunto de gerências, uma em cada estado. Como se fossem centrais redistribuidoras do dinheiro da educação, que tornavam igual o valor aluno para todos os municípios de cada estado, independente de serem ricos, pobres, médios. Foi criado um valor aluno mínimo garantido. E o governo federal passou a fazer uma complementação quando esse valor mínimo não era atingido. E não foi bom? Por que acabou? Foi bom, principalmente para os municípios do Norte e Nordeste,
que tiveram uma melhoria significativa na sua rede educacional, aumentando o número de matrículas, diminuindo o número de alunos por turma e corrigindo as distorções aluno-série. Os estudos comprovaram. O Fundef reduziu mesmo as desigualdades de financiamento na educação fundamental. Porém, ficou faltando contemplar as outras etapas do ensino básico, o ensino infantil, o ensino médio. Lembra que o Fundef só atendia ao ensino fundamental? Pois é. Então, quando o Fundef cumpriu a sua missão e encerrou sua vigência no prazo previsto, 2006, foi o momento de criar um novo fundo, que juntou os benefícios do Fundef com uma cobertura maior, favorecendo também o ensino médio e o infantil. Dessa forma é que nasceu o Fundeb, criado em 2006, implantado em 2008 e que também tem prazo para acabar, 2020. O Fundeb veio ampliar o financiamento da educação no Brasil, para o ensino médio, para a educação de jovens e adultos, para o ensino infantil, creche, jardim e pré-escola. E também para o ensino de crianças com necessidades especiais, completando o ciclo da educação básica. E foi assim que o F virou web. Isso mesmo, Fundeb é para todo o ensino básico, inclusive para o ensino fundamental. O Fundeb pensa também nas escolas rurais, nas escolas indígenas, nas escolas quilombolas, dividindo o investimento valor-aluno e aplicando um coeficiente que leve em conta a localização das escolas e também as séries, se iniciais ou finais. Por exemplo, uma escola rural recebe um pouquinho mais que uma urbana, pois certamente encontra mais dificuldades financeiras no seu dia a dia. Outra novidade do Fundeb é financiar também instituições filantrópicas conveniadas com o governo, que atende às etapas de creches e educação infantil e às crianças com necessidades especiais. Então, do bebezinho ao adolescente e até passando pela vovó se ela quiser. Hoje é tudo Fundeb. Até 2010, serão beneficiados pelo menos 47 milhões de alunos da educação básica em todo o Brasil. Garantido por lei. Tudo Fundeb. Entendeu agora a diferença entre Fundef e Fundeb? Entendi, sim. Por F mais EB. E você?